something in your eyes makes me wanna lose myself, makes me wanna lose myself in your arms. There's something in your voice makes my heart beat fast. Hope this feeling. Olá, eu sou Ângela Russi, sou professora e uma das coisas que eu mais gosto é contar histórias. E por isso, devido a ser meu prazer de contar histórias, eu realizei um projeto chamado Coleção Vire a Página, que é uma paixão na minha vida e que você vai saber um pouquinho mais desse projeto a partir de agora. Em 2006, eu fui diagnosticada com câncer de intestino e fui encaminhada ao Hospital do Câncer de Cascavel, o OPECAM. Um dos dias, depois da cirurgia, em que eu já estava fazendo o tratamento, eu cheguei um pouquinho atrasada. Então, eu fui levada a uma sala onde as crianças faziam tratamento. Quando eu entrei lá, eu me deparei com uma realidade que eu não imaginava. Eu vi crianças de todas as idades tomando remédio, algumas chorando, não queriam ficar, outras pedindo para não ser colocada agulha, não fazer punção, é por onde a quimioterapia passa. Os pais ali junto com aquelas crianças. E diante dessa realidade eu fiquei pensando que elas não entendiam o porquê elas estavam ali. Eu entendia o porquê eu estava ali, eu sabia que eu tinha que ficar. Eu também tinha vontade de ir embora, mas eu não poderia ir. Então como fazer com que essas crianças entendessem, compreendessem mesmo que elas tinham que ficar ali? Então eu tive a ideia de escrever uma história em que a quimioterapia fosse um herói. Escrevi Químio Caçador. Foi a primeira história. Se a criança imaginar que por aquela agulha vai passar um herói, quem sabe ela deixa a enfermeira colocar essa agulha no braço dele. E dentro do seu corpinho haverá uma luta do bem contra o mal. Depois dessa história, Químio Caçador, eu resolvi escrever outras histórias, abordando outros temas relacionados ao tratamento contra o câncer. Da perda de cabelo, da queda, que é tão traumático para todos os que estão em tratamento, eu escrevi uma história chamada Árvore Careca. A Árvore Careca fala de uma árvore que vai perdendo as suas folhas aos poucos. É uma forma lúdica de mostrar para a criança que, como o seu cabelo caiu, as folhas de uma árvore também caem. Mas o bacana é que no final essas folhas renascem. E isso porque a gente tem que ter esperança de que os cabelos vão nascer novamente ao final do tratamento. E como falar do médico, da enfermeira, da farmacêutica que faz o remedinho para a criança, colocando-os como pessoas que estão ali para ajudar e não para machucar. Então, eu tive a ideia de escrever uma história sobre um anjo que desce do céu e todas as manhãs se transforma em profissionais de saúde. Uma menina que está fazendo tratamento, ela descobre o segredo desse anjo, que é o anjo querubim. E no final, os dois se tornam amigos, porque eles entendem que um ajuda o outro. Para falar de cirurgia de anestesia, eu escrevi uma história chamada Vitória Régia, que fala a respeito de uma Vitória Régia que tem uma manchinha amarela. E toda a turma da floresta se reúne para ajudá-la. E aquela manchinha amarela precisa ser tirada. E como fazer isso? Uma cirurgia. E como a cirurgia acontece na floresta? Ah, o cirurgião é o peixe-espada. Só ele consegue cortar certinho aquela manchinha amarela e tirar fora. E a anestesia? A anestesia vem de uma planta da Amazônia. Então, de forma lúdica, a criança vai entender que a cirurgia e a anestesia são necessárias e são para o seu bem. E por último, eu quis falar a respeito de sentimentos com essas crianças que estão em tratamento contra o câncer. Como falar de sentimentos? Primeiro, de uma forma interativa. Eu quis que elas se olhassem no espelho e dissessem o que elas viam quando estão alegres, tristes, com raiva, e descrevessem através de palavras e desenhos que sentimentos que estão nela. Dessa forma, é mais fácil para os pais, para os médicos, para as pessoas que estão ao redor entender o que se passa dentro do coração de cada criança que está em tratamento. Quando a gente está num tratamento tão difícil como o tratamento contra o câncer, nós temos uma gama de sentimentos dentro da gente. Às vezes a gente fica feliz porque a gente vê que o tratamento está dando certo, você está melhor. Às vezes a gente fica triste porque está fora da nossa vida, do dia a dia, aquilo que a gente costumava fazer. Como lidar com esses sentimentos?
Nós adultos até falamos um pouco mais, mas a criança tem um pouco mais de dificuldade de se expressar. Mas ela se expressa através de desenhos. E aqui é possível, nesse livro interativo, ela se expressar. Quem sabe assim, consigamos entender melhor o que está se passando dentro de cada uma delas. Toda doação é um ato de amor. Eu descobri isso verdadeiramente quando tirei um pouquinho e doei um pouquinho do meu tempo tentando ajudar as crianças em tratamento contra o câncer através da literatura.